Olá, com muito prazer que venho aí participar do oitavo evento, né, a oitava edição do evento Compra Farma. Eu, particularmente, já participei 3 vezes desse evento, que é um evento fantástico, catalisa, né, aglomera, traz o que tem mais de inovador e mais transformador no mercado atualmente, em especial no mercado de farma, né, um mercado extremamente dinâmico, extremamente acelerado, né? Então, vai ser com muito prazer que eu vou poder fazer para vocês aqui em 30, 40 minutos um paralelo, né, do que a tecnologia está fazendo com países, com empresas, com mercados, com segmentos, com indústrias, em especial o mercado de farma. Sou Cláudio Santos, atuo no mercado há 30 anos, trabalhei em alguns mercados e algumas corporações, 20 anos na IBM, trabalhei em uma empresa francesa, diversos cargos na linha executiva, no Brasil, na América Latina, na Europa, nos Estados Unidos, na área de vendas, comercial, marketing, estratégia, soluções, alinhamento de tecnologias com soluções de negócio, varejo, farmacêutica, né? E atualmente, nos últimos 3 anos, eu lidero uma empresa focada em inteligência artificial e Big Data em transformação digital para empresas no Brasil, tá? O tema de hoje é basicamente a gente tentar fazer aí uma ponte, né, dos desafios que a tecnologia traz. A tecnologia cresce geometricamente, a gente ainda tem a biomecânica dos homens na caverna, enfim, existe ganhos inerentes e indiscutíveis, mas atrelado a isso existem desafios, em especial na era do negócio. Bem, e falando de desafios, né, evidentemente, o primeiro desafio que nós temos é a questão das gerações, né? Então, você tem gerações que estavam acostumadas sem tecnologia, depois com um pouco de tecnologia, com muita tecnologia, depois geração digital, né? Então, existe essa migração e essa mudança de gerações. Então, o primeiro desafio que eu vejo hoje para empresas é o entendimento dessa nova era né? Que são clientes que eu acabo brincando, né? Que são clientes que eles são o quê? Insatisfeitos, implicantes, implacáveis, infiéis, incoerentes, né? Imediatistas, né? Então, empresas, né? E não diferentemente no mercado de farma, precisam entender esses novos comportamentos, esses novos segmentos. E a primeira coisa que a tecnologia criou é essa era do win. Então, você imagine que dos seus filhos para frente, o nível de insatisfação, o nível de exigência, né? O nível de ser instantâneo, né? Por que o Instagram ele é um sucesso? Porque ele vem da palavra instantâneo, né? Essa coisa que é para agora é o primeiro desafio. O outro desafio inerente dessa sociedade é que estudos globais, né, e no mercado de farma não é diferente, indicam que, né, os clientes eles têm cada vez mais expectativas, eles têm cada vez mais exigência, eles demandam muito mais, eles são mais empoderados, e a conclusão dessas pessoas como cliente é que as empresas estão muito aquém, né? As farmácias estão muito aquém, ou as indústrias de farmácia estão muito aquém daquilo que eles querem, né? Nós, como clientes, queremos. Eles sintetizam isso em 3 frases, né? Você não me conhece, você não está conectado a mim e você torna tudo difícil. Então, isso, né? E eu coloquei essa cor vermelha, não de uma forma qualquer, e sim com um objetivo, isso gera um tal de um oceano vermelho, comodização, né, sem valor agregado. Então, portanto, o grande desafio que eu vejo iniciando, né, que a tecnologia já traz, são clientes empoderados nos seus segmentos e nos seus comportamentos. Então, isso por si só deveria ser uma questão muito importante, estratégica, tática, operacional, a ser resolvido no mercado de farma. Atrelado a isso, nós temos uma coisa importante que é a sociedade conectada, né? A tecnologia, quando nós tivemos a oportunidade, né, de ter um novo recurso natural do século XXI,
que é o dado, não é mais o petróleo. Quando a gente teve essa questão de mídias sociais, nós somos mamíferos e andamos em bando. Quando você tem canais, né, que são crescentes, infinitos, online, offline, e que as pessoas, através de um toque, elas conseguem pesquisar o que elas quiserem. Quando você tem computação em nuvem, que é uma nova plataforma de negócio, onde 2 jovens no Starbucks têm o mesmo poder computacional que um banco Itaú com o Bradesco, né? Essa coisa toda somada, ela cria um novo modelo, ela cria uma nova sociedade, o que é indiscutível, né? Que é a sociedade conectada, né? Então, você tem uma série de discussões. Uma delas, por exemplo, é que você tem que ter uma cabeça muito mais para soft skills, né? A questão de ser criativo, a questão de tomar decisão, a questão de ser crítico, né? Você tem tecnologia crítico com conteúdo para gerar valor agregado, né? Você tem uma tecnologia que é pervasiva, você tem, sei lá, 7, 8 bilhões de pessoas e você tem 30 bilhões de sensores, né? Você tem novos ambientes de trabalho, você tem tudo em tempo real, né? Um modelo totalmente voltado para o online, né? Então, o que isso cria? Isso cria uma tecnologia converte, né? E gera essa sociedade conectada, né? E por último, que eu já comentei nos slides anteriores para você, você tem uma nova geração, né? É uma geração que ela praticamente, quem está me ouvindo nesse momento, eu chamo que são os últimos dos moicanos. Por quê? Você ainda entende off. Praticamente dos seus filhos para frente, provavelmente eles nem vão saber mais o que é off, né? Então, essas características, elas levam a uma mudança total de comportamento e de visão, né? Na forma que a gente está gerindo, na forma que nós estamos controlando, na forma que nós estamos treinando, na forma que nós geramos o valor, na forma que nós comercializamos, na forma em que nós administramos, e em farmácia isso não é diferente, né? Uma das formas que a gente começa a entender, né, e eu coloquei aqui a Alphabet, que é a dona do Google, como um exemplo, né, onde 94% do que as pessoas procuram no mundo passa pelo Google, né? E aí, qual é o meu ponto aqui, né? O meu ponto é que 70% do mercado digital hoje, marketing digital, passa pelo Facebook e passa pelo Google, né? E a gente sempre acha que isso é uma empresa. Na verdade, não é uma empresa, né? Isso é um ecossistema de empresas muito bem articulados. Eles fazem até um paralelo, né, que é válido fazer com a natureza, em equilíbrio, a cadeia como um todo ganha, ele sai na frente, né? O ponto é que essa mudança toda, né, toda essa combinação de tecnologias, de novos, vamos dizer, seres humanos com outro tipo de pensamento, a era do empoderamento, clientes que exigem mais das empresas, elas criam um processo muito claro de desmaterialização, né? De 2 perspectivas, elas questionam o ativo, né? Então, você tem em vários pontos do mundo o questionamento do ativo e a questão do streaming ou do aluguel, né, como uma coisa para carros, para casas, para barcos, para cortador de gramas, para tratamentos e para essa coisa toda. E do outro lado você tem, né, uma migração, né, de coisas que eram tangíveis, materiais, e que elas acabam entrando na palma da sua mão no seu celular. Então, indubitavelmente, são coisas em que nós não podemos deixar passar desapercebido, porque, de fato, elas têm um impacto nos novos modelos de negócio, nas novas formas de fazer dinheiro. Isso claramente mostra que nós estamos em uma nova era, né? Então, não sei qual vai ser o nome desta era, não sei, né, a nomenclatura que nós vamos acabar gerando nos próximos anos, em literaturas, em livros, o que seja, livros digitais possivelmente, mas nós estamos vivendo uma nova era. Então, por isso que se fala que se o seu negócio não estiver na palma da mão, né, você não vai ter, ou você vai diminuir muito a chance de você ter sucesso e lucros e fluxos de caixa constantes e crescentes. Não é você ter um app, mas o seu negócio consegue estar no contexto conectado, contextualizado com o cliente a um toque, que é para onde os modelos de sucesso estão apontando.
Então, é um pouco da reflexão que a gente faz, o que a tecnologia está levando para a gente, para esses novos modelos, né? E para quem pensa que no Brasil isso é diferente, né, eu tomaria muito cuidado, né? Então, você vê aí no Brasil, de médico a maquiador, uma série de outros modelos que você vai sim, a sociedade vai acabar indo para este modelo. O problema que eu vejo aqui, né, e novamente a cor vermelha para ressaltar, é o mindset, é a cultura das empresas brasileiras, né, em todos os segmentos, em saúde a gente nota que não é diferente, da nossa capacidade de se adaptar e entender esses novos modelos, né? Então, essa questão de que isso só acontece lá fora, não está acontecendo aqui, eu queria chamar muita atenção que esse nível de transformação, esse nível de migração, de utilização de novos modelos da nova era, eles afetam todos os países do mundo, e o Brasil não é diferente, até porque a adoção do Brasil ela é muito grande comparada digital, né? Comparada com os países do primeiro mundo. Então, isso leva a gente para um modelo em que eu brinco, que é a tal da curva de Gauss, né? Ou seja, no passado, como eu controlava o fluxo, eu tinha um mercado de massa, eu não tinha democratizado o processo de distribuição, eu não tinha democratizado o processo de produção, que é o que essas tecnologias estão fazendo, eu tinha uma cauda curta, né? O mercado era em massa, né? O cliente tinha pouca opção, o cliente não era informado, né? Então, a gente tinha uma característica que eu quero mostrar nessa curva para vocês, que vocês estão vendo, que é se eu ficasse no meio, fosse um cara genérico, eu aumentava muito a minha chance de ganhar dinheiro, de ter sucesso, seja como profissional, seja como empresa, seja como país. Com o advento e com a evolução que nós estamos discutindo aqui, o que se nota claramente é que essa curva ela se inverteu. Então, você tem uma polarização. Então, você vai ter empresas, mercados e profissionais em que eles vão oferecer produtos e serviços baseados em preço, né? E aí a gente tem uma série de consequências e discussões, como o que nós vamos fazer com a China, que hoje é a planta industrial do mundo, e outras coisas mais. O mercado de commodity, a escala e compra será importante, o quanto a gente consegue fazer, e do outro lado você vai ter diferenciação, que é justamente o que os clientes estão pedindo da gente, que eles não estão encontrando. Então, isso cabe uma inteira discussão. E por que a gente entende que isso, de fato, é uma verdade para onde esses mercados estão caminhando? Porque quando a gente olha quem está liderando o mundo, né, os resultados falam por si só. Então, esse gráfico é um gráfico chocante, né, em que ele está dizendo o seguinte: das 500 maiores empresas do mundo, 5 em crescimento já dominam metade do mercado inteiro. Então, isso é muito impactante e não deveria colocar em dúvida a transformação. Não deveria deixar passar de ser percebido o grau de evolução que a gente precisa aí nessa nova era, né? O ferramental para onde a gente vai. Então, portanto, o meu primeiro convite a você nessa discussão é que a gente entenda que nós estamos na economia da informação, em que eu não preciso mais de você para gerar PowerPoint, Excel, para repetir aquilo que está no Google, né? Na minha época, talvez eu precisava de um livro, precisava decorar uma fórmula, essa coisa toda, né? Hoje, né, eu não preciso mais disso, a informação estará lá. Então, qual é o desafio? O desafio é, com o resultado das variáveis que serão processadas por alguém que criou no mundo, quais são as decisões e qual é o meu entendimento sobre aquilo. E isso é um desafio para as empresas e para os profissionais da empresa, né? Esta economia da informação indiscutivelmente, ela traz 3 características importantes. Característica número 1, né? Vão surgir ecossistemas de inovação, e a própria inovação, ela será diferente da forma que a gente faz hoje. Você quer inovar, não é mais você cria alguma coisa na empresa e leva para o mercado. Não, você participa no processo de inovação com o seu cliente, ele coopera, co-cria e, portanto, você vai conseguir inovar. Característica número 2, goste você ou não, a cauda longa aumentou, você vai ter especialistas, então você vai ter no seu mercado vários tipos de especialistas, vários tipos de
de empresas, de mercados que muitas vezes você nem espera. Então, se vocês olharem, por exemplo, o que a Google e a Amazon estão fazendo em saúde, em farma, né, eu espero que vocês estejam acompanhando isso, você vai ver do que nós estamos falando aqui, né, assim como outras empresas também. E terceira característica, super clientes, né? Ou seja, lembrem que os clientes agora estão altamente informados, empoderados a um clique, e isso faz toda a diferença. A diferença é tão grande que a gente chama a atenção e fala o seguinte: o nosso modelo, né, em que eu ganhava gerenciando o back-office, eu compro bem, eu movimento bem, compro por menos, opero por menos, é o segredo do sucesso. Isso entra em questionamento, né? Por quê? Porque agora eu preciso entender o que o cliente quer primeiro, eu preciso saber como ele vai adquirir produtos e serviços, como é que eu aumento o grau de satisfação para que eu tenha diferenciação. Então, o segredo não é mais ter uma boa gestão de back-office, que você ainda vai precisar, mas o diferencial será front-office. E aí onde muitas empresas globalmente estão tendo uma série de problemas complexos, problemas de existências, problemas de lucratividade, problemas de rentabilização, porque não é uma questão matemática, não é comprar uma tecnologia ou outra, né? Eu sempre falo que tecnologia é um carro. E que legal, a gente tem uma série de carros novos que a gente pode utilizar. Aliás, tecnologia sobra hoje, a gente não consegue aproveitar a tecnologia existente hoje, né? O desafio não é mais as tecnologias, o desafio é quem vai dirigir o carro e saber para onde vai, propósito, nível de satisfação, experiência, essa coisa toda vai vir da nossa capacidade de turbinar, administrar e ter diferencial no front office e não mais no back office. E aí nós vamos ter uma série de discussões importantes. Então você vai ter que pensar o seguinte: peraí, a minha empresa tem lá os meus consumidores, os meus canais, vai ter os meus funcionários, o meu supply chain, que para mim era vital, era o diferencial, eu tenho um processo de precificação, né? Eu tenho um processo de interação, e aí a gente vai entrar numa discussão de ressignificação, né? Então você não fala mais de consumidores, você fala de clientes, né? Eu conheço os meus clientes suficientes nos segmentos que eu decidi trabalhar frente à minha capacidade, ao meu propósito, né? Que canais eu vou trabalhar e oferecer os meus produtos e serviços? Lembrem que a gente vai sair de produto, a gente vai para serviço, né? Então, o cliente é que escolhe o canal. Qual o canal que eu tenho que estar? Todos aqueles clientes que eu decidi servir. Então, é on, é off, né? É o tempo inteiro e concatenados no contexto, contextualizados de preferência, né? Muito cuidado com os meus funcionários ou associados ou colaboradores. A questão deles serem serviços, estarem muito mais capacitados do que as pessoas que estão adquirindo bens e serviços, é fundamental. Senão o cara não vai fazer negócio com você, ele vai para mídias sociais, lembra? Eu vou acreditar muito mais no influencer, naquele cara que sabe o que eu quero, do que aquele cara que não sabe do que eu quero e sabe muito menos. E quando eu desenhar esse modelo de quem é o meu cliente, o que ele quer, o canal que ele quer, quais são os clientes que eu quero, claro que o meu supply chain vai ter que responder, vai ter que ser eficiente e eficaz. Eu vou ter que saber claramente qual é a minha diferenciação e eu vou ter, sobretudo, que gerar relevância. Esse relacionamento com o meu cliente, ele vai ter que gerar relevância. Então, isso tudo leva a gente para um outro modelo, né? Um modelo em que a tecnologia, ela não é só produtiva, ela é competitiva, ela é negócio, né? Você tem um mercado muito mais dinâmico, né? 90% das informações do mundo foram geradas nos últimos 2 anos. Como é que eu vou explorar esses dados? Como é que eu vou usar como diferencial competitivo? Né? Existe, de fato, uma migração da tecnologia produtiva para a competitiva no negócio. E é importante que a gente entenda isso. Muitas vezes a gente quer ficar distante da tecnologia, não quer falar com o pessoal de tecnologia, acha que o pessoal de tecnologia não sabe de negócio, não tem mais essa opção. O pessoal de tecnologia vai ter que se aproximar de negócio, o pessoal de negócio vai ter que se aproximar de tecnologia se quiserem sobreviver nesse mercado.
Então, esta questão de otimizar o front office que a gente fala, que é ter canais integrados disponíveis com a informação da forma que o cliente quer, no momento que ele quer, servindo o cliente, se torna fundamental. Discussões importantes no mercado de vocês, que estão presentes e cada vez mais fazem parte do diferencial, que não é tratar a doença, é cuidar, né? A prevenção, é o cuidado, é o bem-estar, é a longevidade, é a especialização. Tudo isto traz consigo um grau muito grande de evolução em tecnologias que vão ser proativas e entendimento e personalização para poder a gente ter a relevância e a diferenciação. Extremamente difícil não fazer isso com dados, extremamente querer fazer isso sem ter um front office otimizado, extremamente difícil você querer fazer isso sem entender o seu cliente, né? Esse é o desafio que se coloca nesse momento para todo esse mercado. E no caso específico de saúde, né, que tem um lema, né, eu quero o meu paciente um pouquinho doente, o maior tempo possível, porque ele gera dinheiro para a gente, está morrendo, né? Agora você entra no modelo de antecipação, prevenção, né? Essa coisa toda. Então, portanto, né, se torna extremamente importante que a gente vá para esse modelo. Claro, não esquecendo tudo em tempo real. Bem, temas em que a gente vê em que drogarias, farmácias, indústria, o segmento, né, nesse mercado tem buscado ter como diferencial para evoluir e para ser diferente, né? Então, eu coloco alguns temas aí, né? Então, personalização, CRM, né? O CRM tem empresas ainda aí, profissionais, que acham que o CRM é um software, em pleno 2020, né? Visão de cliente, parcerias. Então, quais são os tipos de parceria que nós vamos ter que compor? Será que uma farmácia vai ter que compor uma parceria com uma clínica e também com uma empresa de exames laboratoriais para poder levar a visão holística e acelerar? Talvez seja um caminho, né? Que tipo de parceria que uma farmácia talvez tenha que fazer com fisioterapeutas, com nutrólogos, nutricionistas, enfim, eu tenho que resolver o problema do cliente. Então, parceria se torna uma coisa fundamental. Canais, né? Em plena era, antes do Covid e pós-Covid, empresas com dificuldade ainda de ter canais de vendas ou canais de acesso à informação no digital. Precificação, né? Eu vou ter preço dinâmico, muito provavelmente a gente vê algumas cadeias já no mundo com preço individual para o cliente, diferenciação, que mix que eu vou ter, né? Um mix que não é só produto, é um mix de serviço com produtos, levando a solução, contexto, né? Então, ofertas, campanhas, diálogos, interações em que elas façam sentido para o cliente no momento que ele precisa, não depois, antecipadamente. Então, tem uma série de coisas que nós temos que fazer aqui, que cadeias de farmácia, indústrias na área de saúde estão fazendo para poder ter esse diferencial, tá? O consumismo que a gente conhece, né, com esse processo de eu ofereço um produto, ele vai caminhar para uma série de outras áreas, né? Então, quando eu falo de bem-estar, eu não falo só de comprar um remédio. Eu falo, talvez, aqui, possivelmente, de aromaterapia, yoga, meditação, acupuntura, massagem, cromoterapia. Então, é um mercado em que ele obriga a gente a ter uma visão mais holística desse cliente. É uma solução do todo do cliente. Eu tive uma discussão super importante, que eu estava num fórum, e a questão da acne, por exemplo, né? O cara, quando tem muita acne, né, não é só a pomada que ele precisa, né? Porque aí, quando ele começa um tratamento, a boca fica seca, gera um problema na pele, tipo de alimentação. Então, eu não vou só vender para o cara uma pomadinha da acne. Eu tenho que entender o contexto que o cara está inserido nisso. O quanto a empresa da gente está preparada para isso, o quanto os profissionais estão preparados para isso, né? E por aí vai. Além disso, né, esse desafio que eu vejo, que aí é onde tem também um desafio, tem uma tremenda oportunidade, a gente vai ter que entender, quando eu olho para a farmácia, eu tenho que olhar a cadeia como um todo, né? Eu tenho que olhar a indústria, distribuidores,
farmácia, clientes, essa cadeia como um todo, e eu tenho que entender, né, que esse ambiente disruptivo, ele faz parte, né, não é mais um on-off, né, possivelmente um novo sortimento, né, então você vê aqui algumas fotos que eu estou mostrando para você. Então você tem a questão de que alguns estão entrando na linha de alimentos, de grocery, outros estão entrando no care, em saúde, aí você tem a Amazon e outras empresas que estão entrando em categorias online. Então você tem aí todo um novo ambiente que a gente precisa se adaptar. Então, esse novo sortimento, né, e essa questão, ele entra muito com essa questão da solução, né? Qual é a solução que a gente vai levar para isso, né? Que tipo de especialização que eu vou precisar, em qual mercado. Então, esses desafios são muito inerentes na ponta, e esse não é um problema só da farmácia, na minha opinião, né? Por isso que eu falo, é da cadeia como um todo. Se a gente não resolver, não vai, tá? Então, é importante que a gente entenda isso. E aí você tem algumas soluções interessantes. Então, a Prevent Senior, acho que é um exemplo de que quem diria que alguém ia colocar dinheiro para abrir uma empresa para a terceira idade, que é onde tipicamente a gente tem mais desafios de saúde, né? Então, o cara entra lá e ele faz um trabalho, mas como ele faz um trabalho de segmento focado no público-alvo, ele consegue ter diferencial, né? Uma outra empresa que está discutindo isso aqui, que eu gosto de falar, é o Walgreens, né? Essa questão de, desde entender a pisada do cara, né? Todo o processo de pisada, então esse comportamento do cara, que perfil é ele, é atleta, não é atleta, que tipo de problema que ele tem, essa visão holística, essa combinação de on e off fazem parte desse contexto, né? Não muito longe, você tem uma CVS, né, que também está olhando, olha, cara, ou eu tenho multicanalidade com valor agregado para os meus clientes, ou possivelmente eu não vou conseguir fazer esse tipo de coisa. Ou uma própria Boots, né, focando aí na alta capacidade e sofisticação de entendimento, focando em fidelização. Então, isso é só um pano de fundo do que está acontecendo agora, tá? A gente ainda tem que levar em consideração que já tem uma série de outras tecnologias que estão muito próximas de mudar ainda mais esse mercado. Então, uma delas é a questão da inteligência artificial, né? Ou seja, essa questão de computadores tomam decisão, aprendem como crianças, a gente consegue fazer curadoria, entendem a linguagem humana. Não dá para dizer que isso não vai mudar o mercado, em especial em saúde. Aliás, né, durante um tempo da minha carreira, eu fui o executivo do Watson, uma tecnologia da IBM para inteligência artificial e customer engagement. Isso é uma mudança, pessoal, né? Não dá para dizer que isso a gente consegue menosprezar. Então, mal a gente está nesse tsunami dessa transformação digital, né, já está chegando uma outra onda que será muito bem utilizada, e grande parte das soluções em que o Watson nasceu, primeiro, adivinha onde foi? Em saúde. Por que saúde? Né? 1/3 do PIB do mundo está em saúde. Então, é claro que todo mundo vai olhar para isso, né? Então, muito importante dizer que, além de tudo que eu falei, já estão surgindo novas tecnologias. Inteligência artificial é uma, a questão dos dados, né? Qual é a minha capacidade de navegar, extrair, transformar, entender dados é outro, né? E aí, quando você começa a combinar inteligência artificial e você começa a combinar dados, a gente já começa a ter uma derivada, né? Que é, por exemplo, encontrar comparação de curas para câncer baseado em imagem, baseado em comportamento, baseado em triagem, baseado em protocolo, que tipo de tratamento. Isso é uma área que está crescendo fortemente, né? Você fala-se hoje de diagnósticos de alguns tipos de câncer ou de recomendações de alguns protocolos a serem tratados de alguns tipos de câncer em alguns segundos. Você está falando de recomendação de triagem, se a pessoa vai para o hospital ou não, né, por meio de atendimento chat ou telefone, tá? Você tem outros graus de evolução, né? Misturar tecnologias como Internet of Things, Internet das Coisas, com dados, com análise, com monitoramento, para poder você decidir o que você faz aqui. Então, essa planta mostra onde a pessoa está, se ela está em movimento ou não, se a gente precisa tomar alguma ação em relação a isso, tá? Você está falando de aumento, né? Um aumento tremendo do poder computacional e ele ficando menor. Vocês estão vendo um computador aí que ele é do tamanho de um grão de sal, né? E que ele tem
uma capacidade de processamento, aliás, o que explica grande parte do sucesso dessas tecnologias novas que a gente está podendo vivenciar hoje e aproveitar, é aumento de capacidade de processamento. E acreditem, essa capacidade de processamento em que ela incrivelmente diminui tamanho, mas aumenta em capacidade, só cresce. A gente já está falando em computador quântico. Qual é a dificuldade de computador quântico? Um é você andar com um carro normal, que é o que você consegue fazer hoje, e o outro você tem uma Fórmula 1. É esse tipo de diferença que a gente está falando. Né? Isso também gera um outro tipo de tecnologia, que são os nanorobôs. Né? Com a nanotecnologia lá, você dá uma martelada no átomo, consegue entender uma outra estrutura, gera tecnologia. Então, fala-se aqui em microchip por monitoramento em tempo real, desobstrução de veias ou outras coisas mais por meio de nanotecnologia, onde a pessoa engole e sai pela urina. Né? Então, você tem uma série de avanços que são presentes e inerentes nesse momento no mercado de saúde. Tá? Existem tecnologias que a gente não tem como dizer que elas serão impactantes. Então, 3D, né? Você fala hoje de impressão de casas, de impressão de materiais e já se fala de impressão de órgãos, coração, fígado, outra coisa mais. Energias renováveis, mobile, não preciso nem dizer, né? Essa questão do mobile, né? Que ela se espalha, lembra que eu falei para vocês, tudo pervasivo, né? Armazenamento de tipos de energia, geração, o carro autônomo, enfim, são tecnologias que já estão aí, né? E que elas vão compor ainda mais essas mudanças que a gente falou. Então, portanto, o quanto a gente, como profissional, como pessoa, está entendendo essas mudanças? O quanto nós estamos prontos como corporação? Quais são os tipos de investimentos, migrações, processos, treinamentos que nós estamos fazendo? Lembrando que isso não é um modismo, não é só você dizer que você tem, eu tenho na minha empresa Agile, Scrum, Design Thinking, eu faço Hackathon, e eu já estou pronto. Isso não tem nada a ver, né? As mudanças são muito mais profundas do que isso. E essas metodologias ou tecnologias que eu mencionei podem até ajudar desde que nós estejamos prontos para isso. Esse é um lado da história. O outro lado da história é o quanto você está pronto para entregar o que o seu cliente precisa. Porque tem surgindo empresas, do nada, elas estão fazendo melhores que você pensa. Airbnb, Uber, iFood, né? Netflix e outras mais. Hoje, a Netflix se aproximou no Brasil do faturamento da Globo, vai passar rapidamente. O iFood, né? O que o iFood está fazendo com as grandes cadeias de restaurante, né? Porque o cliente fidelizou o iFood, está esquecendo o restaurante. Né? Então, imagine o que isso pode acontecer, né? No mercado de vocês. Né? Essa questão da compra online, tipo de serviço, de agendamento, doutor, consulta, essa questão de você entender, né, o estoque de saúde que a pessoa tem. Né? Qual é o resultado efetivo em relação a isso? Né? Como é que a gente vai na cadeia ajudar para ter negócio, para diminuir a sinistralidade das empresas, senão elas vão quebrar nesse modelo. Né? Tudo isso vai passar por canais. O quanto a gente consegue antecipar? O quanto a sua empresa consegue, de fato, ter um diferencial? Essas são questões importantes e inerentes que você tem que perguntar para você mesmo e dentro da sua organização. No fim do dia, para mim, né, não é o Netflix que matou o Blockbuster, ou o Uber que matou o táxi, as empresas automobilísticas, ou a Apple, ou a Amazon. No fim do dia, é a má prestação de serviço, não entendimento, que está fazendo essa mudança. E a gente vai gostar quando nós temos melhores serviços, melhores soluções, com um custo menor, que é o que está acontecendo agora. Então, eu sempre falo o seguinte, no passado, o grande, ele tinha capilaridade, ele dominava o fluxo, o cliente não era empoderado, portanto, ele tinha uma vantagem competitiva gigante. Hoje, eu lamento, como qualquer pessoa tem a sua empresa hoje usando computação cloud computing, ele tem informação, ele consegue navegar, ele fica muito mais especialista, a cauda é longa, os clientes exigiram, os clientes não acreditam nas empresas, os clientes acreditam nas mídias sociais, são elas que vão influenciar. Então, é o pequeno que está ali, né, cada um arrancando um pedaço do grande.
E, claro, o pequeno sempre vai ter o desafio de ter dinheiro para fazer uma transformação mais rápida. Mas como são milhares, eles acabam incomodando os grandes, que até têm dinheiro, mas talvez não entenda o tamanho da transformação, o tamanho da troca de turbina em voo que é necessário fazer para que a sua empresa consiga migrar e transformar para esse novo mundo. Eu acho que, assim, você não precisa acreditar no que eu falo. Eu acho que os números de mercado, os comportamentos de ações, o que está acontecendo no Brasil, falam por si só. Então, pessoal, eu espero que tenha sido aí uma discussão a você extremamente produtiva, né? Isso, de fato, é uma transformação, né? A gente percebe isso em mercados e empresas que a gente vem discutindo dia a dia. Eu espero que isso tenha, de uma certa forma, gerado um valor agregado a você, que tenha feito você refletir e ver o quanto você e a sua empresa está preparado para esse mercado, frente a todas as idiosincrasias, características em específico no mercado de farma. Fica aqui o meu grande abraço, está aí o meu e-mail, o meu telefone, né? Além de ser o presidente da HSE, eu também sou professor na ESPM, né? Então eu fico à inteira disposição naquilo que vocês precisarem. Uma vez mais eu agradeço a Compra Farma pela oportunidade e que esse evento continue sendo esse sucesso, que continue trazendo esse conteúdo rico e importante para o mercado brasileiro e para o mercado de forma como um todo. Um grande abraço a vocês.